Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast com De Frente com o Gui, o podcast que te deixa rico de informação. E essa edição é da diretoria, o mais bonito, o mais rico, o mais atleta, o maior investidor de todos, o Marajani. Seja bem-vindo ao De Frente com o Gui. Com Fala, todo Gui. respeito ao Pedro Obrigado. Albuquerque, que já passou por aqui. Ele fala isso pra todos. Minha mulher assistiu isso daqui. O Tato Barros é o mais bonito, né? Agora ele é, né? No final da temporada dá pra gente baixar o nível um pouco. O Tato tem história, o Tato ali, a gente tem que trazer no Pro. Elevou as ações aí forte. E aí, Gui, tudo bom? Sensacional. É pra ficar rico de informação. É isso, Senão né? o compliance não deixa. Né? E não, isso é importante, aprendemos muito esse ano, E esse né? negócio de ficar rico também muito rápido dá um prejuízo danado, né? Aprendi dessa forma É também. melhor aos poucos, né? É isso. Já tentei, sempre fiz devagar, tentei devagar. Quando você tenta muito Acelerar. rápido, dá uma machucada. É aquela história, né, mãe? Da maratona, né? Ninguém vai correr uma maratona sem correr 100 metros primeiros, correr 2 quilômetros. O cara quer correr a maratona lá fumando, não consegue. Não dá, tem que dar uma treinada antes. E você, cara, conta um pouquinho quem é você, porque a nossa audiência do TC, obviamente, já conhece, mas está expandindo esse podcast pro Brasil e pro mundo. Dá uma prévia, Omar, quem é você? O que você começou a aprontar nesse mundo dos investimentos? A gente entrevistou o menino aqui, o Kind Investor, começou a investir com 10 anos de idade. Você também teve essa moral aí ou não? Não, demorei bem mais, cara. Comecei tarde algumas coisas na vida. Uma que eu comecei cedo foi que eu comecei a empreender com 23 anos de idade. Bom. Então, terminei a faculdade, fui trabalhar com meu pai, né? Ele tinha uma corretora de seguros, comecei trabalhando com ele. Trabalhei lá uns 4, 5 anos e eles desenvolviam um sistema para a própria corretora deles. Aí um dia meu pai chegou e falou, cara, esse negócio de desenvolver só pra gente é caro pra caramba, precisa de muita gente e fica difícil de fechar a conta. Só que todo mundo que eu conheço do mercado tem os mesmos problemas que a gente. Então a gente devia desenvolver um sistema para todas as corretoras, para todo o mercado, integrar as seguradoras e as corretoras de seguro. E ele falava, cara, isso é o sonho de todo corretor. Foi até nosso primeiro site, o sonho de todo corretor. E a gente começou a Tex em 2008. O Pedro Albuquerque foi meu primeiro investidor lá na Tex. Ele e o Bruno Zangari, que ambos são meus sócios até hoje. E aí quando o Pedro... foi uma jornada de 13 anos, né? Era CEO da Tex. Começamos literalmente do zero. Cada cliente que fechava era uma cadeira a mais, um computador a mais. O escritório tinha 8 lugares, mas tinha 4 cadeiras. Conforme você ia fechando um cliente, ia vindo uma cadeira a mais, né? E no começo era assim, só tinha sócio e estagiário, né? Aí depois proibiram, tinha uma cota que... Aí a gente teve que parar com os estagiários em excesso. Quando o Pedro Ferri e Massa fundaram o TC, eles começaram ali no final de 2016 e tal. Eu falei, Pedro, me põe aí, né? Eram uns grupos, né? Eram grupos de WhatsApp me deixa no de começo. fora, né, cara? Qual é? E aí eu não acompanhava muito. Pedro, trader, né? Desde sempre. Mas você já tradava? Ou você só tava na corretora ali? Zero. Eu sempre acompanhei muito o mercado de tecnologia, mas eu não usava esse conhecimento para investir. Sim. E o meu sócio lá na Tex, o Bruno, ele falava, cara, minha carteira é o que você fala. Eu falei, mas como assim, cara? Eu nunca te falei, não entendo nada de ações e tal. Ele falou, Por que cara, você tá me seguindo? Pô, mas Então, o primeiro é Apple, depois é Tesla, né? Ele brincava que era o meu índice. E eu não tava ganhando dinheiro nenhum com esse conhecimento. Só ele tava ganhando e não me deu nada, né? Então eu falei, precisamos mexer nisso. Falei, Pedro, me coloca aí nesses grupos, que chamava Traders Pro, antes de ser o TC. Aí ele falou, mas você não entende nada de investimento, você não tem interesse e tal. Eu falei, cara, aqui antes né, a gente precisava dar uma juntadinha para investir, né? Antes não estava muito fácil. Falei, agora que deu uma forradinha, vamos começar a aprender. Não adianta aprender também. Sim. Se eu aprender que você com 10 anos não ia ter nada para fazer. Comprar R$100 ali. Tô brincando, é óbvio que o conhecimento... É porque o conhecimento... Né? Só fazendo uma digressão, o conhecimento ele muda os seus hábitos. Com certeza. Né? Então você começa a entender como é legal investir, o mundo inteiro que tem aí, e aí você começa a reprogramar a sua mente de ter o prazer de gastar para ter o prazer de investir. Outra hora, se der tempo hoje, eu te conto quando eu reprogramei minha cabeça. Nasce de novo, né? Exato. Nasce de novo, Exato. É o sentimento de nascer de novo. Você fica assim, antes você ia no shopping e você falava, comprei um monte de coisa, que legal. E depois você fica feliz de não ir no shopping. Toda vez que você faz aquela TED para corretora, você fala, eu venci na vida. Eu não venci ainda, mas eu vou chegar lá. E aí eu entrei no Traders Pro e os caras falavam, cara, é outra língua.
Não entendia nada, porque no TC, hoje, tem todo esse trabalho de educação financeira que você faz, né, maravilhosamente bem, que vários outros contribuidores fazem, mas naquela época eram uns traders Raizão, pro mesmo, o nome era metendo certo, a eram marcha. traders pro, e eu lá não sabia nada, e os caras, meu, no dialeto ali, vem dólar, rompeu a LTA, não sei o que, eu falei, meu... O que estão fazendo aí? Então, minha mãe fala que eu não saí da fase do porquê, né? Então, cada vez eu ia lá pergunto, cara, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E quando alguém tinha paciência, me explicava. Eu fui aprendendo, a gente aprende rápido, né, Gui? A gente é humilde, Me mas chama que eu vou, né? a gente aprende rápido. E aí eu fui. Só que quando você não entende nada, claro que quando você é o cara, o Ferri, o Pedro, o Massa, é legal pra caramba porque você sabe o que todo mundo precisa. Sim. Ao mesmo tempo, no outro lado do espectro, quando você não conhece nada, você tem aquele olho de aprendiz, de criança. Você vê, ó, isso aqui você pode explicar mais fácil, isso aqui é legal as pessoas entenderem, isso aqui não é tão óbvio Sim, pra quanto todo é pra mundo. você. E comecei a ajudar ele, trocando umas ideias, né? Ajudar é bonito, né? Dando pitaco pra cacete. Uma hora ele falou, meu, Qual que é, né? você não quer investir aqui tanto? Falei, aí negociamos ali, né? Negociar com o homem é difícil, né? Puxa para um lado, puxa para o outro, entrei como investidor TC em 2017. E desde Isso então... expandiu? Essa grana, desculpa a pergunta assim, mas acho que é uma curiosidade de muita gente. Essa grana que você entrou, expandiu alguma área? Nasceu a rádio? Nasceu alguma coisa com esse dinheiro? Veio tecnologia nova? Ou foi realmente para dar um up pra moçada ali e dar continuidade? Era o início da empresa. A gente não... Então, o TC, ele foi bootstrap, né? Bootstrap é quando você faz com o próprio dinheiro, o seu dinheiro, da sua família, dos amigos, né? Chama bootstrap. O contrário disso é você pegar investidores profissionais, né? Então, apesar de que eu não estava no início da operação do TC, eu não sou investidor profissional. Tá no Family and Friends, entendeu? Então, esse dinheiro foi para tudo que você pode imaginar. Assim, eu coloquei um valor, os outros sócios também colocaram um valor, e foi o dinheiro que a gente comprou um computador, que a gente pagava aluguel, que a gente pagou os primeiros funcionários, né? E que a gente foi crescendo e crescendo e crescendo. Não dá para dizer que foi uma coisa específica, porque foram todas as coisas, né? E eu sempre achei o mercado financeiro muito interessante. Eu comecei no mercado de seguros, que eu brinco que é o primo pobre, né? Mas é um mercado muito dinâmico, muito legal. É sensacional, né? Mas ele é um pouco menos competitivão do que o mercado financeiro, né? Então eu falei, pô, o mercado financeiro pode ser uma progressão natural. Mas aí continuei na Tex, o TC foi crescendo, que esse TC foi crescendo, eu fui cada vez mais participando. Eu sempre tive no TC, só que remoto, né? No nosso grupo de WhatsApp 24 horas por dia ali, que não é de trading, né? Que é para falar sobre empresa e tudo mais. E foi uma história maravilhosa, né? Linda de empreendedorismo do TC. Aí no começo do ano passado, quando começou o papo de IPO, tava todo mundo ali já 4 anos sem férias, 5 anos sem férias, estressado, cansado. A galera começa um a brigar com o outro, um a estranhar o outro. E eu já tinha tido minhas crises de ansiedade, minhas brigas com sócios lá em 2015. Essa eu comecei antes. Uhum. Então, eu tive ansiedade, tudo que... Cara, empreendedor... O cara... Por isso que depois o cara fica meio zen. Quem que foi o doido que falou a palavra IPO? Cara, essa história é legal. Vou chegar nela. Desculpa. Não, imagina. E aí eu comecei... É que eu quero contar 5 ao mesmo tempo. E aí quando eu cheguei... Aí quando eu cheguei, eu era o cara mais zen, né? E aí, ajudando as pessoas... entende o lado dele. Conversa aqui. Isso aqui é besteira. Isso aqui é simples. E aí, de repente, alguém me falou assim... Pô, não, porque você é o cara... do diálogo aqui, se apazigua. Aí eu falei, cara, ferrou. Eu sempre fui o louco dos amigos. Eu falei, meu... Tô me colocando numa posição diferente. Eu falei, agora que sou o cara mais normal aqui, tem alguma coisa errada. Me encontrei. Me encontrei, né? Eu falava, eu achava que eu era louco. Agora eu vejo vocês, vejo que eu sou absolutamente normal. E a IPO, como que foi? A gente fez uma rodada privada. A gente fez várias coisas não convencionais, talvez porque a gente seja não convencional mesmo. E uma das coisas que a gente começou a conversar com alguns fundos e tal na época, mas você sabe, leva mais tempo, né? E aí alguém teve uma ideia, falou, vamos fazer uma rodada com os clientes. A gente tem muito cliente muito engajado. Na época foi para comprar a Sencom, que é uma empresa de tecnologia de Passo Fundo
né? Rio Grande do Sul, maravilhosa, do Will, nosso querido sócio, está com a gente até hoje. E para comprar sem conta não tinha o dinheiro, né? Era bastante. E a gente fez uma rodada de 72 milhões de reais. Eita! Imagina. A primeira aí, ó. Porque hoje em dia você fala com esses números, Não mas é né? óbvio que era bastante, e mesmo pra gente. E a gente conseguiu captar com os nossos próprios clientes, que é um negócio assim, super raro, né? Então a gente fez ali um pré... Não dá para chamar de um IPO. Sim, mas a gente o desenho dele... o comecinho. E isso ajudou a gente a ter essa base, a aumentar o faturamento e a organizar a empresa. Mas a gente, assim, IPO era sonho. Tudo cara, é legal porque na vida, você fazendo as coisas direitinho, trabalhando, pensando em longo prazo, acontecem coisas que você nem sonhava ou que você sonhava, mas que eram muito distantes. No começo do ano passado, parece que faz 20 anos, né? Mas no começo do ano passado, acho que, assim, tinha uma discussão ali, os sócios, e alguém falou, cara, tem uma puta janela de oportunidade pra gente. Em vez de a gente pegar um fundo e tal, caminho normal, a gente pular desse... a partir do momento que a gente fez uma rodada com os clientes, não é mais bootstrap. Sim. Teve um funding. Mas e desse funding privado, atípico, direto para um IPO, que é super atípico. E aí o Pedro Albuquerque, nosso querido fundador e CEO, falou, alguém deu a ideia e ele falou, vamos fazer isso. Machado, a gente vai fazer um IPO até o setembro. O Machado falou, como é que mas, é? Machado, massa ali, mas tem que auditar a balança e tal. Tem, corram. Pergunta, né? Resolveu. E nessa de 3, 4 meses, todo mundo ali trabalhando, engajado, e o processo de IPO, outro dia eu vi alguém falando, IPO quase não saiu. Não existe um IPO que quase não saiu. Ou saiu e não saiu. Se você conhece alguém que fez IPO, se você já leu um livro que tem uma história de IPO, tipo Hard Things About Hard Things, se você, né, é sempre assim, porque é muito sensível a como está o mercado, a demanda, a oferta, a tudo. É um negócio ali dependente de condições de mercado, como é inerente. Né? Então é aquela guerra todo dia, vai sair, não vai sair, arruma isso, muda essa cláusula, arruma isso aqui, advogado para lá, advogado para cá, contador. Mas é um puta aprendizado. Sim. Porque não tem um curso, aprenda a fazer seu IPO. No YouTube, né? Não tem, cara. Então, assim como empreender, quando você faz bootstrap, é muito legal porque você tem que aprender um pouco sobre tudo. Você tem que entender tecnologia, você tem que entender de marketing. E se você não entender, que é o normal, você é obrigado a aprender. Se você aprender, você sobrevive. Você não tem sucesso. Sucesso é mais difícil. Você sobrevive. Então, você acaba tendo que aprender muita coisa. Então, foi uma aula muito grande. Os últimos 5 anos, para mim, eu tive esse privilégio de, ao mesmo tempo, ser sócio e ser usuário do TC. Então, eu fui aprendendo junto desde com o TC. Começo, né? E aí, hoje em dia, eu sou diretor de marketing do TC, né? Sou membro do conselho, presidente do conselho. O que faz tudo esse trem aí, pra quem não conhece? Vou te falar. O que você apronta? E eu sou contribuidor do TC, que é o mais gostoso. O que as pessoas... Mais gostoso, com certeza. Então, diretor de marketing do TC, ele cuida... O diretor de marketing, o cargo de diretor de marketing, cuida de toda a comunicação corporativa, né, de growth, da marca TC, de todas as nossas produções audiovisuais, essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui, copywriting, social, então é bastante coisa, principalmente porque... Você cuida de toda essa galera aí? Quem cuida dessas coisas é a galera. Sim. Eu cuido deles. Não. Vocês estão bem? Tá tudo certo aí? Né? É brincadeira, mas é sério, porque se você tem um bom time... A sua missão como gestor é muito mais garantir que eles estão bem, que eles estão na direção certa e que não tem ninguém atrapalhando eles. Porque uma coisa que acontece em qualquer empresa, e conforme a empresa vai crescendo, vai acontecendo mais, é que vê um monte de gente dar pitaco ou pedir coisas e nem sempre essas coisas estão alinhadas. Pitaco é legal, é a minha especialidade também. Só que às vezes gera ansiedade, as pessoas não sabem qual a intenção, para onde vão... Então, a gente fez, né, recentemente, toda essa equipe maravilhosa, a gente fez a mudança de marca do TC, né? A gente cuida de toda a estratégia de crescimento orgânico e inorgânico, desde da interação com os times de produto, para o que vai no aplicativo, até réguas de CRM, comunicação com o cliente, anúncios, vídeos, canal do YouTube, redes sociais. E o que já era bastante...
foi ficando maior ainda, porque conforme a gente foi adquirindo empresas, a Prisma, a Economática, né? A Sencon, já falei, essas são as empresas que a gente tá ali mais próximo, né? A gente tem outras empresas que a gente tem participação, a Arco, a Invest aí, mas aí eles têm a gente ajuda mais raramente. Mas do nosso lado, a gente foi absorvendo mais coisas. E todas as empresas que a gente foi fazendo rebranding, foi mudando a comunicação, foi deixando a comunicação e a história mais coesa. Porque as pessoas falam, o que a Economática tem a ver com o TC? A gente tem que contar essa história. Uhum. O que a Prisma tem a ver com o TC? Então a gente lançou lá o TC Empresas, né? Que é para as empresas de capital aberto, assets e fundos, elas verem... A gente não tá fingindo que... Tem gente que fala, então vocês estão abandonando o B2C. Lógico que não, a gente está agregando o B2B. Uhum. Então o que é mais importante? O mercado vai decidir. Para a gente, o core de tudo é a comunidade. A gente enxerga a comunidade como, né, o centro de tudo. O centro de tudo. E todos os nossos produtos, serviços, eles vão estar nessa ponte entre o investidor individual e aí indo para investidores maiores, investidores profissionais, fundos, empresas de capital aberto. A gente quer abarcar todo esse ecossistema. E, obviamente, isso é um trabalho que você vai desenvolvendo, né? Não é algo que você... Se você for começar a empresa hoje já com esse escopo todo, mas era uma loucura. Então, você tem que dar um passo de cada vez e você tem que ir contando a história. O que você não explica, as pessoas não entendem. Parece óbvio, né? Justo. Então, você tem que contar a história, contar da melhor maneira possível. E aí as pessoas viram seus replicadores, né? Alguém pergunta, pô, mas o que tem a ver? O cara vai lá e explica a estratégia da empresa. Então, isso é muito legal. Esse podcast foi você que aprovou, então? Esse lá atrás, acho que... Alguém falou assim, Omar, tem um louco falando lá atrás, tá, né? Permitido? O Gui era contribuidor parceiro do TC, né? Tinha um hub, né? Que agora a gente chama de parceiros. E eu fui uma das muitas pessoas, não tô tomando mérito é do Gui. Que puxou, mas né? eu fui uma das muitas pessoas que falei, cara, esse cara tem que estar mais perto aqui. Hoje ele é o TC, entendeu? Hoje ele, né, você faz isso muito bem e você é muito... Como profissional, você é muito amplo, porque você é um comunicador nato, você é um trader experiente, você junta pessoas não óbvias, que não é só gente de mercado financeiro, e dá esse tom, vamos dizer, no melhor sentido possível, mais pop, e que aproxima pessoas que não necessariamente... inicialmente teriam essa atração ao mercado financeiro. Isso é muito importante. É isso, porque se você abrir aquela tela com um monte de gráfico, meu Deus, você só vai atrair o cara que acha aquilo legal. Isso. E, spoiler, um monte de gente não acha isso legal. Um monte de gente acha... É bonito. A gente acha, eu também acho. Hoje em dia a gente acha, mas tem gente que acha complicado, confuso e tal. Então a gente não quer falar só com um tipo de público, né? Por isso que esse trabalho de comunicação é tão importante. A gente tem que conseguir falar a língua do cara. Sim. O cara que já é pró, a gente não vai falar, oi, tudo bem, aprenda a investir. Não quer, né? Agora, o cara que... A gente tem que conseguir falar a língua e ter contribuidores para cada, né, etapa da jornada do investidor, ou que se eles forem poliglotas e conseguirem, como você, falar com investidores de todas as etapas, melhor ainda, né? Boa. E aí deixa eu te perguntar uma coisa que você vai lembrar disso, né? Nós fizemos uma operação dentro da rádio e eu conheci você diretamente com o case da Tesla. Por que Tesla? Como é que é o seu conhecimento no mercado internacional? Quem que te acendeu isso? Foi pós-TC ou foi uma coisa do Omar, como, sei lá, a tese de urânio do Tato que a gente mencionou aqui nesse podcast? Quando você conhece, né? Não precisa ser pessoalmente, mas quando você conhece bastante de um assunto, ou quando você acompanha muito bem um assunto, tem umas coisas muito óbvias para você que impressionantemente não são óbvias para todo mundo. Sabe quando sai um artigo no jornal sobre um assunto que você entende pra caramba e você fala, cara, não é bem assim, né? Uhum. Ou tá muito simples. Então, assim, eu sempre fui ligado à tecnologia. Meu pai era ligado à tecnologia. Eu fui alfabetizado num TK3000, num computador super antigo e tal. E eu acompanho e uso a Apple há muito tempo, né? Desde quando a Apple era um fracasso. Pouca gente lembra, mas a Apple e o Steve Jobs especificamente, eles eram o maior fracasso do Vale. Ele não era o maior fracasso porque deu errado. É porque deu muito certo e de repente deu tudo errado até chegou ao ponto do cara, de um jeito ou de outro, ser expulso da própria empresa que ele fundou.
né? E tem milhares de capas de revista, assim, tem uma capa da Wired, que é uma maçã, assim, escrito Reze, literalmente, né? E era o menino prodígio do Vale que fracassou e que não aguentou o próprio peso e tudo mais, e que ficou 7 ou 10 anos longe da Apple. E quando ele voltou, os caras que acompanhavam, que conheciam tal, tipo, né? Eu chego mais tarde nessa etapa, pela minha idade, né? Mas os caras que acompanhavam, ele era o Messias, né? Pô, esse cara vai resolver. Se tem alguém que pode resolver, é ele. Então, é legal de ver, porque era uma empresa que estava literalmente a 90 dias da falência, né? Mas que tinha um secto, acho que a palavra é secto mesmo, de fãs e de seguidores muito fortes. E mesmo no Vale do Silício, quando eles demitiram o board inteiro, né, o conselho inteiro da empresa e trouxeram um novo, tem o Larry Ellison lá num vídeo legal, o fundador da Oracle, falando a Apple é a única empresa de lifestyle do Vale, né? A Apple é a Nike da tecnologia. E todo mundo sempre apostou contra a Apple. É impressionante, assim, sempre, todo mundo, os jornais e tal, os especialistas, sempre apostaram contra. E não pensa que até pouco... Isso é muito velho. O próprio iPhone era caro demais. Steve Ballmer da Microsoft leu. Vou chegar na Tesla. Mas você viu que é a mesma história, né? Então, riram, vai fracassar, ninguém vai comprar, não tem teclado. Como que você vai digitar num vidro? Isso é uma loucura. Quem que vai digitar num vidro? Isso existiu, né? Que loucura. Ninguém vai digitar num vidro. Pega o BlackBerry concorrente, né? Isso aí. Então, estava em todas as empresas, né? E chega Steve Jobs lá e dá um zoom, assim, na foto. E aí todo mundo falou, né? Essa coisa do showman e do... Mas é isso que algumas pessoas acham que é só o show. O show é importante. Mas se você fizer a melhor apresentação do mundo e no final aquilo não virar um negócio que você consegue comprar na loja, ou não virar um carro, porque assim, um PowerPoint lindo, tem 100 empresas de carro elétrico com PowerPoint lindo que todo mundo falava que era Tesla Killer. Igual falaram do iPod Killer e do iPhone Killer, né? O matador do iPhone. Só que essas coisas não se materializaram, porque a dificuldade não está só em ter ideia, em fazer o PowerPoint bonito. O caminho até você vender 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões de unidade é muito grande. Então, eu acompanhei essa história inteira. E, infelizmente, adoraria dizer que foi diferente, a maior parte dela sem ser investidor da Apple, né? Pena. E o meu sócio, ele até brincava, né? Ele falava, cara, o Mário é o maior vendedor de Mac na faculdade, né? Porque ele convence todo mundo e tal. E bom, acompanhando a história e vendo no que deu, né? De repente surge um cara, tal de Elon Musk, e o cara começa a pousar foguete, a fazer um carro esportivo, porque é uma ousadia você fazer um carro esportivo. Porque, o que é um carro esportivo? É o topo da cadeia alimentar do carro. Sim. É o carro que tem o maior motor. Por que ele tem o maior motor? Porque entra mais gasolina, tem mais potência, né? O que é um V8? Um V8, o que é um motor de 4 litros, sei lá. Cabe mais gasolina, explode mais, tem mais potência. E o cara resolve fazer um Porsche elétrico, né? E aí ele fala, eu vou começar num caro e baixo volume. Depois eu vou no médio volume, depois eu vou no barato e alto volume, né? E todo mundo riu. Tá maluco. Em 2020, 2021, a Tesla foi a ação mais shorteada do mercado. E deu no que deu. Então, assim, era muita gente apostando contra, mas era gente rindo. Não era gente, a gente tinha com certeza. Só que eu vi os paralelos da história. Tem um louco... Porque assim, depois que o cara pousa um foguete... tem alguma coisa que tem, né? Você tem que prestar um pouco de atenção, entendeu? Porque você tem a NASA, você tem a Agência Espacial Russa, que são super competentes e que fizeram missões espaciais incríveis, mas eles nunca conseguiram reutilizar um foguete, né? Então a gente vê esse cara fazendo isso e todo mundo contra. E nessa vez eu tava ali preparado já... Aprendeu, né? Como quem acompanha a tecnologia e como quem entende alguma coisa já de mercado financeiro para operar. Só que você sofre, assim, se você falar na sua corretora, eu vou comprar... Tem muita gente que conta a história. Eu vi outro dia no
até uma influenciadora, quem que foi? A Luciana Gimenez, acho. Ela falou que ela, sei lá, 15 anos atrás ganhou um dinheiro num trabalho e falou, eu quero comprar tudo em ações da Apple. Aí o broker dela falou, você tá louco, isso é muito arriscado. Que ousadia, né? Então, mas se você quiser comprar, sei lá, Petrobras, todo mundo deixa. Sim. Tesla é arriscado. Então tem um pouco desse mindset do mercado de que só é seguro depois que deu certo. Mas como empreendedor ou como investidor com essa visão, você quer investir nas coisas um pouco antes. Por que eu acho que é legal essa visão de empreendedor com a visão de investidor? Porque como investidor, você tem a ilusão, às vezes, que nada vai dar errado. Às vezes. Como empreendedor, você sabe qual que é a realidade. E a realidade é que tudo vai dar errado o tempo inteiro. Então, os melhores empreendedores e as melhores empresas, elas não são os caras que preveem o futuro com precisão e nunca erram. Elas são os caras que ajustam as velas o tempo inteiro, entendeu? Então, quando você vê uns caras loucos o suficiente para trucar todo mundo e para fazer um negócio que todo mundo acha que é impossível, mas fazer de um jeito que ninguém achava que era possível e gerar esse desejo nas pessoas e ter uma massa crítica ali que vai crescendo, é um sucesso. O que é uma marca de sucesso, uma empresa de sucesso, pensando em produto para consumidor? É ter uma base muito fã e muito fiel de clientes, né? É ter diferenciais competitivos, especialmente em tecnologia. Não é alguém ir lá e fazer do dia para a noite. Sim. Então é isso, é uma empresa que eu admiro, né? E agora você vê de novo com o Twitter, as pessoas não aprendem. Mas o Twitter, ele não é uma empresa de foguete nem de carro elétrico. É mais difícil. O cara fez o PayPal, não foi só ele. Mas assim, o que eu penso? Eu tendo a achar que o cara sabe alguma coisa. Por quê? Porque as credenciais dele não é o currículo no papel. As coisas que ele construiu, os times que ele juntou, né? Os mercados que ele revolucionou, me fazem, na dúvida, achar que ele vai conseguir. Tá entendendo? E o que as pessoas que muitas vezes não entendem nada, nem sobre a pessoa, nem sobre a empresa, falam? Elas partem do princípio que todo mundo vai fracassar. Uma coisa é verdade, é mais fácil fracassar. Mas tem algumas pessoas que têm algumas habilidades que faz com que seja mais fácil para elas serem... Prósperas, né? Elas fazem as coisas do jeito certo e é replicável. Então, eu gosto muito de empresas que são geridas pelos fundadores. Por quê? Porque o fundador, ele é aquele cara, ele não é um executivo... Sabe? Ele não comprado, né? Ele não é o cara que tá naquela caixinha. Você vê, você fala assim, qual a função do diretor de marketing? Consigo descrever, mas não é só o que eu faço, obviamente. Sensacional. Isso é muito bom você falar, quando você é empreendedor, quando você é fundador, quando você... Né, você consegue olhar e falar, cara, tá tudo errado. Mas é assim que todas as empresas fazem. Dane-se, por isso que tá errado. Né? Né? E o cenário, ele muda o tempo inteiro. Então, mas você tem que ter muita convicção e, ao mesmo tempo, muito conhecimento de onde você tá para ousar fazer um negócio diferente de todo mundo, né? E é isso. O que é legal das empresas geridas por fundador? O cara tem um número de variáveis na cabeça dele que um executivo precisaria ter 350 anos de experiência. O cara sabe tudo. É essência, né? Da empresa dele. É essência. Pode chegar alguém de fora, traz uma visão, mas a essência vai estar com vocês que estavam lá desde do WhatsApp, né? Exato. Assim, uma empresa quando cresce, você tem lá 20 diretores. Quando ela começou, quem eram os 20 diretores? Eram os fundadores. Então, se eram 3 fundadores, eles faziam o papel de 20 diretores. Tá entendendo? Cada um fazia de 6. Então, o cara entende muito. Né? Acho que isso faz uma puta diferença. Boa. Hoje, empresas que estão fora da tecnologia têm espaço? Qual que é a sua visão que você está unindo o empreendedorismo, a tecnologia, e a gente está vendo que o avanço que nós tivemos pós-2020 aí, né, Covid-19, criou muita empresa também que foi embora o faturamento porque a tecnologia ajudou. Ainda existe possibilidade de alguém estar fora do mundo da tecnologia e conseguir prosperar? A economia real
tende a cada vez mais migrar para esse lance tecnológico. A gente está vendo aí um monte de situação. Nasceu o metaverso, agora o metaverso deu uma descredibilizada. O que você vê hoje em tecnologia versus empreendimento e o futuro dessas empresas que ainda não têm esse tato da tecnologia? Legal, você fala assim, ó, por exemplo, né, agora a cripto está em baixa, agora o metaverso está em baixa. Se a gente voltar 20 anos não, vai, uns 25, 30 anos no tempo, 20 anos, se a gente voltar para os anos 2000, teve a bolha das .com, e aí era aquela coisa, será que a internet vai voltar um dia? Nossa, que maluquice. Será que as pessoas vão comprar pela internet? Porque ali se provou quase que falso. Uhum. Todo mundo construiu a infraestrutura, olha a semelhança com cripto, e a demanda não veio, ou não foi tão grande. Construíram um shopping no meio do deserto e ninguém foi. Né? E hoje em dia, vamos dizer, todos os shoppings são no deserto. Sim. Então, às vezes você está antes da hora. Essas coisas e essas forças, sei lá, você lê ficção científica e tudo mais, elas são evoluções naturais, né, da tecnologia. Você tinha uma tela que ficava só na sua mesa do escritório. De repente, você tinha uma mesa no escritório e uma mesa em casa. Uma tela no escritório e uma tela em casa. De repente, você tem uma tela que você leva na mão. Sim. Aí, de repente, apesar de você levar na mão, tem mais uma tela no seu carro, uma tela não sei aonde. Tá entendendo? E a evolução natural é você não ter que segurar a tela. É você poder, por exemplo, vestir a tela com óculos ou alguma coisa. Agora, claro que cada uma tecnologia, ela cria novos problemas sociais. Eu tô falando aqui com você, coloco o meu celular na frente e falo, sai do celular. Sim. Eu tô com um óculos aqui, tem uma câmera, tá piscando vermelho, você falou, guarda o seu óculos aqui. Vamos calma aí. Vamos à moda antiga aqui, entendeu? Assim como a TV, lembra? As crianças assistiam muita TV, vai todo mundo jogar videogame e sair matando os colegas. Não é assim, né? A nossa geração, qual era o problema? Tecnologia do mal. Era a TV. Vai influenciar. E hoje em dia ninguém dá nem bola pra TV, mas todo mundo usa a TV, que é o YouTube, né? A TV agora chama YouTube, ou chama rede social, que bizarro, cada pessoa é um canal. Então, te respondendo, eu acho que a gente está numa era em que todas as empresas têm que se comportar, ou têm que ter a forma de pensar, principalmente inovação, das empresas de tecnologia. Se você for uma seguradora e você pensar como uma seguradora, vai vir uma hora a Apple e o Google e vão montar uma seguradora que é só um item a mais ali do seu app, da sua carteira, e te levam. Então, imagina, antigamente as seguradoras competiam com seguradoras. As instituições financeiras competiam com instituições financeiras. Agora você tem o cartão da Apple. Se você é o Itaú, você tem que ficar esperto. Sim. Tem o Nubank, mas tem a Apple. Tá entendendo? Tá chegando. Então, você tem que pensar nesse framework. Agora, claro que nem todos os produtos, por exemplo, o Red Bull, que tem um Red Bull aqui, ó, vamos fazer um merchan gratuito, porque eles não nos pagaram, né? O Red Bull é uma marca maravilhosa. Eles não têm uma fábrica, eles terceirizam toda a produção. O que eles têm? Time de Fórmula 1, corrida de drone, não é? Tudo, né? Monte de maluquice ali. Patrocinam esporte, principalmente esportes radicais. Tem uma marca incrível e é uma empresa super inovadora e disruptiva no segmento de bebidas. Não quer dizer que tem um chip no Red Bull, você entende? Mas eles estão o tempo inteiro. Qual a parceria que a gente pode fazer? Qual o negócio mais louco, o evento? Como que a gente pode conectar os públicos? Então, você vê, o marketing, o marketing e tecnologia, eles são muito ligados. O marketing, ele te ajuda a prometer e a contar a história. Mas se o produto não entregar... Muita gente falava isso da Apple. A Apple é uma empresa que tem um marketing bom. Pergunta. Cara, todo mundo... Hoje em dia, o que acontece? Todo mundo copia o marketing, tenta copiar o marketing da Apple, mas você pega o aparelho, a experiência não é a mesma. Então, não é só contar a história de um jeito bonitinho, você tem que entregar a história bonitinha. Agora, pensando só um pouco em investimento, cara, às vezes você tem Tesla e Petrobras na carteira, né? Agora, com a mudança de governo, não sei se é uma boa, mas eu tô falando, você pode ter uma ação que você tá olhando ali, vai sair dividendos, ou vão privatizar, exemplo, e você tem um trade mais de curto e médio prazo, enquanto que outra você fala, tô sendo sócio da Apple 10 anos atrás, 15 anos atrás. A própria Tesla falava, a Tesla não é uma empresa de tecnologia, ela é uma fabricante de carros.
Só que agora os carros delas estão dirigindo sozinhos. Então, opa, talvez seja uma empresa de tecnologia que faz carros. Sim. Então dá um nó na cabeça do investidor, porque você aprende o quê? O múltiplo do setor automotivo é tanto. E aí, de repente, a Tesla tá valendo mais do que todo mundo. O que o cara que tá só no conhecimento formal, ele fala, cara, tá errado. Isso. Né? Porque ele não entende a maluquice, né, Mas cara? quando você entende a número. maluquice que o cara tá fazendo, né? Imagina você... Porque assim, eu vim pra cá hoje eu vim de Uber. O Uber é um carro autônomo manual. Isso. Sensacional. Pra mim ele é autônomo. Já faz o corte. Eu só pus aqui o endereço e ele chegou, leva. Né? Só que tem uma pessoa fazendo isso por mim. Então Daqui a pouco... Então ele não é autônomo. Ele só libera meia hora do meu tempo. Hoje, especificamente, eu tinha umas coisas pra fazer, tava atrasado, e falei, não vou dirigindo porque eu vou perder essa meia hora. Imagina você liberar 1 hora por dia de todas as pessoas do mundo um dia. Isso tem um puta valor pra economia, né? Então, é legal, assim, vão sempre tentar diminuir né, quem estiver empreendendo, falar que vai dar errado. Pega uma empresa que você gosta, qualquer uma, e digita lá, Tesla vai falir. Nossa, vai ter... Sabe? Coinbase vai falir, Amazon vai falir. Você acredita que... Qual chance? Hoje em dia não é um patrimônio histórico da humanidade, mas... Você tinha essas matérias. O que não quer dizer que todo mundo que fala toda matéria... Isso aí, eu vou contra e vou comprar. O que não quer dizer que ninguém vai falir. Não é isso. É que a mídia não é o normal. E os investidores tradicionais, eles não foram treinados, eles não têm uma abordagem otimizada para identificar esses caras que vão contra a corrente. E um empreendedor, eu acho que tem um pouco mais de olho para isso, entendeu? Você é fora da curva, hein, meu pai? Só, imagina. Vou aproveitar a sua expertise e eu vou insistir no assunto. Tecnologia versus empresa. Eu tenho uma corretora de seguros. Qual que é a dificuldade da tecnologia avançar uma corretora de seguros igual ela fez com valores imobiliários? Então, tipo, hoje a gente viu o avanço de uma XP, de um BTG, nascendo o TC, saindo as pessoas do banco. Então, eu sou ex-bancário, eu achava que isso era utópico. Depois eu vi acontecer e já comecei a migrar para a corretora, é mais fácil. A corretora de seguros ainda é muito engessada, né? Então, é aquela casinha na rua ou um prédio gigantesco, porque já dominou as pequenas. A tecnologia não avança tanto na corretora de valores de seguros, ao invés de valores imobiliários, por regulamentação, por falta de interesse. Qual que é da corretora de seguros não ter tudo num app e ser tão simples quanto o investimento? Eu tô até hoje tentando descobrir essa resposta, né? Então, vamos debater ali, né? Vamos bater. Mas, na minha opinião, é o seguinte. Antes de entrar na minha opinião, o histórico de hiperinflação do Brasil fez com que as instituições financeiras... É uma história conhecida, com que elas tivessem que se informatizar, que era a palavra antiga, se digitalizar, fazer a transformação digital muito mais cedo, né? Então, pode mudar o preço ali ou qualquer coisa tão rápido que eu tenho que ter uma transação rápida, porque senão eu te pago R$100 e teve inflação. Já não tá valendo mais. Vamos resolver isso aqui. O mercado de seguros, ele não tinha... Né? Essa necessidade, tá entendendo? Por uma questão de, sei lá, de inflação e de tudo mais. E essas tecnologias, hoje em dia é acessível, tem tudo. Mas elas não eram tão baratas lá. E tem um problema específico do Brasil. Não é só do Brasil. Isso que você relatou é meio geral do mercado de seguros, mas no Brasil é pior. Pelo seguinte, os questionários de avaliação de risco, aquele perfil que você responde, tem garagem, não tem garagem, eles são maiores no Brasil do que em quase todos... Acho que eu não te garanto que em qualquer lugar do mundo, mas quase certeza que é o maior questionário de avaliação de risco no mundo. Chega a ter 30 perguntas. Sim. Porque a fraude é um país muito grande, são vários países num só. Pensa, a Inglaterra é desse tamanho, perto do Brasil. França é desse tamanho, perto do Brasil. Estados Unidos não, mas Estados Unidos é outro bicho. E a fraude, né, fez com que as seguradoras usassem muito o corretor para entender qual é que era do cliente, para ter uma relação. Né? E outra, o produto em si, ele é complicado. Não é assim, compra uma pólice de seguro. Sim. Primeiro que você precisa responder tudo. Né? Segundo que não é... põe aí no nome o carro do meu filho, que fica mais barato. Não, tudo bem, fica mais barato, só que você não recebe o seguro. Então a gente tem esse monte, essas complexidades que elas não são da transação, elas são do entendimento do produto. Então já que eu vou ter alguém explicando... Será que eu preciso automatizar?
Porque isso é novo, de que hoje em dia qualquer coisa dá para automatizar. Dá para você falar para um AI, faz uma pintura. Só que essas coisas até 5, 10 anos atrás eram inviáveis de você automatizar, porque você não conseguia se comunicar com o computador de forma não estruturada, entendeu? Então acho que a gente ficou um pouco... O mercado de seguros acho que ficou um pouco para trás, mas ele está recuperando esse tempo perdido, assim, e tá evoluindo bem nos últimos anos. Assim. Fazendo um case aqui, então, nos próximos 2, 3 anos, muito provavelmente, tenhamos uma evolução significativa no setor. Alguém vai olhar para isso, pô. Alguém tá assistindo esse podcast já tá aqui. Tendo, né? Acho que assim, às vezes a gente como cliente, a gente sente menos. E quando a gente tá no mercado, a gente vai vendo essas alterações. É igual ganhar ou perder peso. É tão gradual que você acha que tá meio igual. Mas se você olha de fora... Então, assim, muitas seguradoras, por exemplo, reduziram lá o número de perguntas de 30 para 5. Porque elas estão olhando outras bases de dados e estão vendo seu histórico. E eu me surpreendi, porque assim... Nos primeiros anos de mercado de seguros, eu falava, daqui 5 anos a gente vai estar nesse patamar. Aí passou 5 anos, não aconteceu nada. Aí eu falei, só que aí da outra vez eu não falei mais. Vai ser daqui 5 anos. Eu falei, não vou nem prever. Só que nos últimos 5 anos as seguradoras evoluíram muito. E hoje um dos setores assim mais quentes, né, em termos de tecnologia, é o das insurtechs, não porque tá tudo maravilhoso, mas porque tem muita oportunidade justamente por ainda ser um mercado um pouquinho mais atrasado em termos de tecnologia. Mas tá vendo o jeito de ver? Se é mais atrasado, tem mais oportunidade, né? Quem fez lá os sistemas de negociação para o mercado financeiro, o primeiro home broker, o segundo home... Esses caras ganharam muito dinheiro. No mercado seguro você ainda tem essas oportunidades de... Sabe aquele terreno na Ilhabela que ninguém queria 20 anos atrás? Ainda tem esses terrenos no mercado de seguros. Gosto muito. Gosto muito do setor. Vejo que poderia ser melhor a cultura. Assim como mudou a cultura do investimento, poderia ser muito melhor a cultura do mercado de seguros. Só um parênteses aí pra gente trazer insight pra galera. O que eu acho mais legal do mercado de seguros é que ele é um mercado de muita confiança. E você tem atores que jogam muito limpo. Né? Eu acho que o mercado financeiro, a fama do mercado financeiro de que tem atores, pessoas, empresas que não jogam tão limpo, ela é justificada. Porque tem muita gente, como eu posso dizer, no tubarão, o jargão de mercado, e tem muito tubarão, né? Que sente o sangue, o cheiro de sangue. Que manda baixo. Ou que vai lá e vai para cima dos concorrentes. E ao passo que isso é natural e acontece em qualquer mercado, o mercado financeiro, como ele é um mercado que lida direto com o dinheiro, os outros mercados você lida com alguma coisa para chegar no dinheiro, não é? O mercado financeiro ele vai direto ao ponto, é dinheiro já. E dinheiro você sabe que desperta paixões e conflitos, entendeu? Então acho que cada um tem a sua vantagem, assim, num mercado um pouco menos imediatista como o mercado financeiro, às vezes tem oportunidades de construir as coisas com um pouco mais de calma e isso te ajuda a criar coisas mais duradouras. No mercado financeiro também, só que as pressões de curto prazo, elas vão ser para coisas de um dia para o outro. Então, isso pode levar muitos empreendedores e muitos investidores... A gente não abriu o programa falando disso? Quer ficar rico amanhã? Quer... Só que essas coisas, elas são uma faca de 2 gumes, né? Elas... Mais prejudica, né, do que ajuda qualquer pessoa. Porque alguém grita, você olha para um lado. Alguém grita, você olha para o outro. No final, se estavam brincando ali com você de esconde-esconde, você foi enrolado, entendeu? Omar, então, mais investidor ou mais especulador? Que você gosta dos dois, hein? Já deu para entender que você... A gente brinca, né? Essas coisas do mercado, né? Tipo, sei lá, operar índice, operar... Quem te apresentou droguinha? Cara, TC tem de tudo, né? Tem investidores e malucos de todas as espécies. Boa pergunta. Eu acho que foi a pandemia, na verdade. Foi na pandemia, droguinha? Porque eu brinco que na pandemia todo mundo virou trader. Sim, né? do dia pra noite. Não tem aquela charge de um cachorro mexendo no computador, ele fala na internet, ninguém sabe que você é um cachorro. Então na pandemia todo mundo estava em casa. E foi boletar. Foi um boom do Financial Deep mundial, de Deus, né? E cripto e tudo mais. Então acho que foi essa fase que eu comecei a olhar, a me interessar. E tem esses mecanismos, né, de alavancagem que são muito legais, mas também são muito perigosos, porque você está, né,
Sem alavancagem, 10% é 10%. Sim. Com alavancagem, 10% pode Mais ser emoção. 20, 30, 40, 50. Então, tem que ir com moderação, né? Eu gosto muito do jeito que você, por exemplo, opera esses contratos, o Julierme, que é outro contribuidor aqui do TC, que é assim, não, vou entrar agora, vou pegar 100 pontos, e se cair 100 pontos, tá o meu stop e parei. E isso que às vezes, né, falta para as pessoas e machuca, né? Então, a disciplina é muito importante. Se não tiver disciplina, é melhor não fazer. Você ganha mais dinheiro não fazendo, né? Do que se aventurando num negócio que às vezes você não vai ter a disciplina ou conhecimento. É muito triste a estatística. Agora, não é que é difícil, né? Você fala do conhecimento, não. parece que você quer falar que você não sabe. Não é. Eu 5 anos atrás, não entendia nada de mercado financeiro. Mas você vai atrás, né? E cada dia você vai aprendendo um pouco mais. E o cara que tá há 30 anos tá aprendendo também, né? Cara, é engraçado você falar isso. Porque eu fiz um vídeo, né? Na verdade, eu participei do Mover Voices como sendo entrevistado e eu cheguei a falar isso. A técnica é muito simples. Quem em poucos minutos não aprende a comprar e vender e entender um racional de um operacional. O problema é o black market que a gente usou. É o que você faz fora das câmeras, né? Aquela operação bandida que você fala assim, essa daqui eu acho que vai dar certo. Pô, tem um racional envolvido. E eu acho que a grande missão que nós temos aqui, principalmente no TC, por que eu saí só do educacional e vim para o acompanhamento? Para exatamente laçar essas pessoas que aprendem a técnica que é muito simples, técnica muito simples, só que daí se pega na ansiedade ali... Eu entendo, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente, porque assim, o comprar e vender operacional, como você falou, é muito fácil, beleza, só que assim, você tá jogando bola, o que você tem que fazer? É fácil você também. tem que calcular na sua cabeça a trajetória da bola, às vezes do goleiro, às vezes do cara que tá te marcando, não Sim. São um olho no peixe, outro no gato. Uma, 2, 3 trajetórias. O que acontece no mercado financeiro? Não tem uma bola e um gol. Tem 1000 bolas e 1000 gols. Tem a política, tem a economia, tem o ministro da... Não é? Tem o dólar, tem o Covid, tem a guerra da Ucrânia. Isso aí, e cada uma dessas... Então, em vez de você ter um palco, que é um jogo de futebol, você tem 100 jogos de futebol acontecendo num espaço que tá meio entrelaçado, tá entendendo? São 100 dimensões. É isso. Né? Imagina um jogo de futebol em 100 multiversos. E, cara, você tem que olhar 100 bolas e acompanhar o jogo, quem é o jogador de cada. E é difícil. É por isso que 99% não chega no gol, né? Claro, agora, dá para reduzir isso também. Então, você tá operando um índice, por exemplo, né? O que é? Eu acho que seu público sabe, mas índice a gente tá falando normalmente é o índice, é o contrato futuro de especulação, do índice Bovespa, né? É um instrumento muitas vezes de alavancagem. Nem sempre, mas quase sempre. E agora, vamos dizer que você pode reduzir o número de variáveis se você comprar uma empresa de um setor que você entende, sei lá, você é médico, você comprou Pfizer, você tá entendendo? Aí você tá diminuindo o número de variantes que pode azedar. De variáveis que estão acontecendo ao mesmo tempo. Não totalmente, porque se a economia cair, tudo cai, né? Mas diminui. Num índice, você tá com 1000 empresas de 10 tipos diferentes inseridas num país, com política, com economia, que está inserido no mundo. Então dá para você reduzir. E quando eu comecei a investir em empresas de tecnologia, foi com esse reconhecimento de que eu não entendia o suficiente do mercado financeiro, mas eu entendia mais que a média dessas empresas, né? Então, essa é uma dica que eu, sei lá, posso dar para alguém. Olha na bolsa, tem o ticker, e às vezes a gente para no ticker ali, né? No código ou no loginho, mas tem uma empresa de verdade ali atrás. Vai no shopping, vai na loja, ou se é um mercado, todo mundo entende de algum mercado, né? E isso te ajuda. Você vai tirar algumas variáveis e as outras você já tem na sua cabeça. Então fica mais fácil acompanhar a bola do jogo que você entende, né? Mandou benzaço. E eu tive um sócio que falava assim, ó: a cada trade no mercado de futuros é uma cobrança de pênalti na Copa do Mundo. Falou isso há muito tempo atrás e a gente sabe o que aconteceu com o Brasa já nesse podcast. Mas a dificuldade é exatamente essa. Não é difícil cobrar pênalti, teoricamente. Você não tem zagueiro, é você e o goleiro. Você só precisa acertar o gol com a variante do goleiro. Mas tem dia que acertar um golzinho. Mas tem uns caras lá escondidos dando um totó na bola. E ali, a pressão, né? E tem Exato. a torcida. Então você tem várias situações que te atrasam um lado. Esse é o trade. Mas a gente às vezes fala de coisas mais sofisticadas.
Porque a gente é viciado, ou a gente, né? Mas assim, o básico de começar a investir, tá? É muito simples. E te ensinam que é complicado, na minha opinião, pelo menos o motivo... A gente falou que o mercado financeiro é direto dinheiro. Sim. Então, olha que engraçado, né? A gente é louco o suficiente aqui para fazer diferente. O que é o normal do mercado financeiro? O cara te fala assim, ó, isso é muito complicado, deixa para mim. Me dá o seu dinheiro e eu cuido para você. E o que esses malucos do TC falam? Eles falam, cara, não é que é simples... Mas vem cá que eu vou te ajudar a você tomar suas decisões, não um cara para você, né? E óbvio que nem todo mundo quer, e a gente tem um monte de gente aqui também no modelo antigo ou normal do mercado, mas a gente quer ajudar as pessoas a subirem de nível, né? Se você vai lá, e tem ótimas corretoras, não é falando mal de ninguém, mas o cara vai te dar um produto menos sofisticado, menos atrativo, né? Você tá na poupança, ele vai falar, não, põe no CDI, você já tá voando. 100 vezes melhor. Né? E não é uma coisa bom ou ruim, o CDI é bom ou ruim, é ótimo. Né? Agora, para diversificar, você tem umas outras opções que podem ser legais. O principal, acho que não faz o que você não entende. Pô, mas eu não entendo nada. Tá bom, começa a aprender por algum lugar e começa a fazer daquele lugar. E se você achar legal, você vai se interessar naturalmente por outros lugares, né? Bora, Omar. E agora você participa de um grupo de WhatsApp, vai lá e investe com a moçada, faz um IPO, chegou onde tinha que chegar, tem muita jornada ainda pela frente, realizou todos os seus sonhos. Conta um pouquinho aí do menino Omar, quando era ali apenas um jovem investidor, se alcançou os objetivos ou ainda tem chão e a trajetória é longa. Esse negócio de chegar não... Assim, se chegar... Ferrou, porque você morreu, né? Entendeu? Ficou esquisito. É igual aquelas pessoas que falam assim, pô, mas tô ficando mais velho. Eu falo, cara, a alternativa é muito pior, né? O único jeito de não ficar mais velho não é legal. Eu acho que a jornada é recompensa, literalmente. Então, o mais legal é você ir aprendendo e pensando grande e pensando cada vez maior. É óbvio que, assim, se você parar para refletir, né? Eu acho que eu fui... mais longe... Assim, é difícil. Porque, é uma surpresa. Por um lado... Ou não. Por um lado, você vai olhar e vai falar, pô, fui mais longe do que eu imaginava. E por outro lado, se você não imaginasse... né? Mas por outro lado, se você não imaginasse coisas grandes, você também não se meteria nesses rolos, tá entendendo? Não é fácil, pessoal. Vocês olham aqui, mas né... é confusão, é gritaria, todo dia. Então, assim, você já tinha lá uma empresa e tal, a empresa indo super bem. Pô, eu vou pegar uma parte considerável do meu capital e investir numa empresa... do zero, que a mortalidade de uma empresa na fase é mais de 90%. Uhum. Você tá entendendo? Então, por um lado, eu vou falar assim, pô, não imaginava um IPO em 5 anos. Não imaginava. Vamos dizer que eu imaginava ou sonhava com um IPO em 10 anos. Então tá além. Por outro lado, eu sonhava, quem sabe um dia fazer um IPO. Então você entende? Por um lado... foi o que você se preparou e o que você foi atrás. Você atraiu... E não acho que é uma coisa metafísica, mágica. Você se meteu... Sim, se envolveu em coisa, com o próprio problema. Dá nisso. Pode dar errado, pode dar certo. Então, por um lado, você imaginou, sim. Por outro lado, quando você faz as coisas que você acredita e que você gosta, às vezes milagres acontecem. Coisas até que você não esperava, entendeu? Então, acho que é isso. Tem que pensar grande, mas tem que ter o pé no chão. Você... entra num ciclo de encerrar um projeto do TC, que é esse podcast. E a gente ouve muitas pessoas falando o seguinte, Omar, cara, o TC tem muita coisa, não consigo entender direito o que é o TC. Começa a partir pro final desse podcast histórico de fase de fechamento, falando o que é o TC para você, para bater no coração do trader, do investidor do outro lado da tela. É engraçado isso, e com certeza a gente tem que... se as pessoas têm essa sensação, e a gente sabe que elas têm, né? A gente tem que se aperfeiçoar. Porque, por exemplo, quando lá na Tex, né, a empresa a InsurTech que eu te falei, muitas vezes as pessoas falavam, mas esse sistema tem muito mais coisas do que eu preciso. E eu sempre falava assim, não se preocupa com isso. Ele tem tudo que você precisa? E alguns falavam sim, alguns falavam não, mas vamos dizer que o cara falou sim. Bom, então é isso. Você não precisa se preocupar com o que o seu celular ou o seu computador faz. Mas meu computador tem uma câmera e eu não faço videoconferência. Tá bom, calma aí, não usa. Mas meu computador pode fazer uma música, eu não sou músico. Não tem problema, não mexe no app de música.
Não mexe no Excel, você não precisa. Tá entendendo? Então, o TC é a mesma coisa. Ele vai ter naturalmente como uma boa plataforma mais do que você precisa. E se você um dia chegar ao ponto de precisar de tudo, tá lá, né? Mas enquanto você não precisa entender tudo, não precisa usar tudo. Ah, eu vou começar pelas notícias, eu vou começar pelas ideias de investimento, eu vou começar pela comunidade. É isso que importa. Não deixa o que você não precisa ou não entende te oprimir. Só ignora, entendeu? É igual o Twitter. Como que você usa o Twitter? Se você entrar no Twitter, e o Twitter é super bem feito, eu acho, porque quando você entra, você aprende isso. Você entra e você começa da onde tá rolando, do que tá rolando agora. Você não entra lá e ele fala, você tem 7.422.000 tweets não lidos. Sim. Concorda que o paradigma normal é esse. No WhatsApp ele te fala quantas vezes. Já te deixa triste, né? O Twitter fala, cara, e aí, chegou? Vamos curtir a festa agora, entendeu? Eu acho que no TC a gente tem que mostrar um pouco melhor para as pessoas que você chegou. Porque por mais que algo aconteceu uma hora atrás, se for importante o suficiente, as pessoas vão estar repercutindo agora ainda. Sim. Entendeu? Se entrar agora no TC, elas vão estar falando do discurso do Lula que fez a bolsa subir ou descer, ou do Bolsonaro que fez, né? Então, respondendo para você, o que é o TC? O TC é uma forma de um investidor individual, pessoa física, como eu, como você, não operar sozinho. Ou seja, ele ter mais gente ali ajudando ele a entender o que é importante, o que está acontecendo, se ele está vendo o que é importante, ou se ele está deixando de ver alguma coisa que é importante, né? Então ele é um copiloto para você operar. Mas quem é esse copiloto? Não é o próprio TC, são outros membros da comunidade. Também, né, o TC, mas principalmente outros membros. Ou de um jeito mais clássico, mais analítico, o TC é uma plataforma de informação, comunicação, ideias de investimento e notícias, né? Notícias, porque as notícias movem o mercado. O presidente do Fed fala, inflação acabou, gente. Agora não tem mais inflação. O que acabou? O que vai acontecer? Os juros vão cair. Se os juros vão cair, o custo do dinheiro diminui, o valor das empresas, né, no futuro, né, você tem o valuation, né, você vai trazer isso ao valor presente. Se os juros diminuem, ele vai aumentar. Então você tem todo... Agora, como que você aprende essas alavancas? Você vai aprendendo com o tempo, né? Por que os juros mexem no valuation? Por que o dólar, né? O político não fala retoricamente, o dólar é coisa do mercado financeiro. Não é. O trigo vende em boa parte fora, o carro que você compra, o petróleo da gasolina é indexado em dólar. Então é isso. Mas se as pessoas acham que é complicado, a gente tem que fazer um trabalho melhor. Por um lado, a gente tem que contar para elas que não é. Sim. E por outro, a gente tem que trabalhar para a gente não precisar nem contar. Esse podcast já ajudou muito. Deixa eu só te fazer a pergunta final aqui, inclusive. Trazendo analogia com que tudo que você já contou dessas grandes empresas, né, que acabaram virando estratosféricas no mercado. Somos um bando de louco que vai chegar lá? A gente... eu acho o seguinte... Desenhado igualzinho. Não adianta comparar, né, uma empresa com a outra. Você está falando dessa empresa, você está comparando que o TC é tal empresa. Não é isso. O ponto no mercado financeiro, é sempre um potencial, não é? Se você for a melhor empresa do mundo e teve lançou um produto ruim, não vendeu, já é. Ou, não é? Fez qualquer coisa errada, teve um problema na empresa, uma fraude, ou sei lá o quê, né? As pessoas param de olhar para trás e elas olham o impacto que isso vai ter para frente. Então, o sucesso do TC, a gente ter chegado até aqui, palmas para todos nós, é o que a gente fez ontem. Sim, mas o que vai fazer a gente realmente revolucionar o mercado, a gente continuar crescendo, a gente chegar em um outro patamar, é o que a gente vai fazer a partir de hoje. Tá entendendo? A gente não tem uma tela em branco, porque a gente já tem tudo isso. O que é um ótimo começo para quem, né, é empreendedor e começou com a tela em branco, é muito bom você já ter construído um monte de coisa que te ajuda a ir mais longe. Mas é o que a gente fizer a partir de hoje. É o que a gente fizer todos os dias que vai determinar o nosso sucesso ou não. Então, olha como isso é libertador, né? Eu brinco que assim, você pode pensar que nada depende de você ou que tudo depende de você. E nenhum dos dois é totalmente verdade. Mas se for para arredondar, eu prefiro achar que tudo depende da gente. Entendeu? Porque assim...
Quando você pensa que não tem ninguém que vai te salvar, ninguém que vai te ajudar, que está na sua mão, essa responsabilidade, se bem usada, é o que vai definir o seu sucesso. Meu rei, obrigado pelo seu tempo. Valeu, querido Gui, muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Acompanha o seu programa. Likes para todos os lados, pessoas incríveis, que tá ajudando muito a gente também no nosso canal do YouTube. Talvez você esteja assistindo no YouTube, já são 20, né? Já bateu 220? No meio desse programa. 221, já passou 221, 222, você vai estar assistindo, vai estar 225, 230. Então, se você ainda não acompanha, né? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e você vai ter sempre o melhor conteúdo aqui no TC. Ele fez um trabalho, mas eu vou finalizar desse jeito. Tá dividindo. Obrigado aí pelo seu tempo, a gente sabe que é muito valioso pela sua história. Obrigado por ter dado essa liberdade de eu chegar até aqui e estar falando com você em meio a esse programa. Antes de você levantar... Imagina, o mérito é todo seu. Pega aí que tem foto. E eu quero dar essa sineta aqui pra você. A gente só deu pra cara pica das galáxias. E de novo, ganha dinheiro quando aperta? Isso, e você vai ver que faz a diferença. Boa. Então, por favor, maravilhoso, carregue com você. Ninguém vai aguentar mais sentar do meu lado. Eu já incomodei muita gente. Vai abrir um clarão ali perto da minha mesa. Eu já incomodei bastante gente. Valeu, e é isso aí, pessoal. Com certeza você amou essa edição. Então, dê essa moral, clica aqui no botão curtir, deixe seu comentário e também se inscreva no canal. Beijo no coração de todos. Não invista sozinho, baixe o app do TC. Valeu.